pessoas muito experientes, muito maduras e que tiveram sucesso em outro lugar, elas querem replicar aquilo, né? Elas acham que é um plug and play e não é, né? Porque cada lugar e cada empresa vive um momento, vive um mercado, vive uma circunstância que não é a mesma. Quais são os vieses perigosos que a gente pode ter num conselho e que às vezes a gente nem percebe porque eles ficam assim meio disfarçados de maturidade? Eu entendo que um conselho maduro, ele tem um viés de uma confiança muito grande. É uma confiança onde ele tem o excesso, ele tem a experiência. E aí é um cuidado que ele precisa ter e ele precisa monitorar, é o quanto que ele está realmente seguro ou, na verdade, com a informação adequada para tomar aquela decisão e se ele está realmente olhando todo com um olhar que deveria ter e não replicar a experiência. Então, eu sempre falo num ponto do conselho sempre sair do zoom in, fazer um zoom out e colocar em perspectiva, para tomar o cuidado de não falar, putz, porque aquilo sempre funcionou, vai funcionar de novo, e ter um controle de que realmente não está no automático. Então esse é um cuidado que eu entendo que o conselho precisa, ou as lideranças precisam ter. Ela falando isso me traz a experiência que eu tive. Eu trabalhei sempre numa indústria em constante transformação e empresas tiveram resultados diferentes nesse momento de transformação. E eu vejo elas sendo influenciadas pelo conselho. E o conselho como um todo, ele pode ter uma cultura também, que ali é velada, mas existe. Quando também é uma empresa familiar gigante, essa cultura acaba influenciando. Então, como exemplo, uma empresa era super empreendedora. Então, eu comprei outra empresa, abre negócio, vamos fazer funcionar, não deu certo, vamos fechar. Então, assim, não tinha medo de arriscar. Já uma outra empresa, a gente pensava muito, fazia 10 mil PPTs, tinha que aprovar, e aí voltava, e aí quando finalmente a gente resolvia ir em frente, já tinha passado a oportunidade. Então eu vejo que algumas vezes a pessoa pode estar no conselho e uma decisão usando esse ponto de vista sempre deu certo de uma maneira. Mesmo quando dá errado? Mesmo quando dá errado, mas a pessoa fica confortável naquilo. Eu opero dessa maneira, levo essas coisas e como a Lu falou, ela esquece de olhar para a big picture, quando você olhar o todo. E isso faz toda a diferença. Então a gente tem aqui, de um lado, a gente esconde na maturidade, numa falsa maturidade, o nosso próprio apego ao que a gente sempre viveu, sem dar chance para o novo. Do outro, a minha comodidade. Time que está ganhando não se mexe. Como a gente neutraliza, então, esses vieses no dia a dia, Como que a gente faz com que a gente venha para o que é mais real, para que a gente possa também tomar decisões mais assertivas, Uma forma de a gente neutralizar é a gente garantir que o conteúdo, ele é uniforme em todos os conselheiros ou líderes da organização, para que a decisão seja tomada com uma visão adequada. Então, um cuidado que a gente precisa ter é garantir que realmente todos têm a mesma informação e como a gente num conselho tem diferentes backgrounds e diferentes pessoas mesmo, de conteúdo, a gente precisa tomar esse cuidado de que para uma decisão importante e relevante, que todos tenham estejam no mesmo nível de visibilidade de conteúdo, porque aí a decisão ela é tomada com muito mais chances de sucesso, ela tem muito mais chances de sucesso. Então você equaliza, traz uma transparência, dá visibilidade e direciona para as questões e para as perguntas que você garante que todos estão uniformes no conhecimento. Isso envolve também você trazer a matriz de riscos que você corre e as oportunidades, Eu gosto de falar em risco, mas também gosto de falar em oportunidades, porque sempre tem dois lados da moeda. Então você traz sempre, e quando a gente fala muito nesse sentido, num Strategic Foresight, que você traz um baseline e dois cenários. Então
acho que a forma que você mitiga isso é garantir o conhecimento de todos. Para adicionar o que a Lu está falando, me veio a posição do chair. E ele é muito importante e eu acho que ele é decisor nessas situações. Porque ele tem que deixar todo mundo confortável em expor o seu ponto de vista e tem que ser um ambiente que seja propício à discordância, mas não discordância de briga, discordância de diferentes pontos de vista. E isso vai gerar um consenso futuro que pode, com certeza, gerar um melhor resultado para a empresa. Eu não posso concordar mais, porque o chair, para mim, ele tem que ser um mediador. É um cara que ele ajusta numa gestão de conflitos, né? Com técnicas, inclusive de organizar como que está a dinâmica dentro da sala, né? Ou de um conselho, ou de uma sala de executivos. Então, o chair ali, ele tem esse papel de mediação. Mais do que de julgamento, né? Não é um contra o outro, né? Mas como a gente equaliza. E aproveitando essa coisa de equalização, né, eu fico pensando que quando a gente também tem conselhos muito experientes, onde as pessoas têm muito a agregar e elas são muito inteligentes, que isso pode trazer um viés que atrapalha, que é o da segurança de que, como a gente é muito bom, a gente não vai errar, né? E aí a gente volta pro conforto, né, Carla? No conforto do conheço tudo, a gente deixa passar oportunidades e riscos que podem fazer toda a diferença no resultado final, né? Sem dúvida. E a posição tem que ser sempre daquele estou aberta para aprender coisas novas, para entender novas situações, porque o mundo está mudando numa velocidade tão grande que realmente a gente não tem como conhecer tudo. Você sabe que eu tenho uma fala, né, que eu uso, que é uma fala que eu uso diariamente, que eu falo, gente, abra o coração, encha ele de amor para a gente poder discutir. Porque eu acho que isso é um quebra-gelo, né? Que quando eu falo isso, as pessoas meio que se mexem na cadeira, dão uma risada, mas eu acho que isso dá uma abertura também para que traga uma clareza de que a gente precisa discutir algo novo, né? E que para que realmente use a chavinha e o mindset, não chega já com algo pronto, esteja aberto para ouvir o novo e entender a situação. Sem dúvida nenhuma, num conselho onde você tem pessoas muito experientes, muito maduras e que tiveram sucesso em outro lugar, elas querem replicar aquilo, né? Elas acham que é um plug and play e não é, né? Porque cada lugar e cada empresa vive um momento, vive um mercado, vive uma circunstância que não é a mesma. Então, ter esse cuidado de você trazer para o consciente, de não fazer um plug and play e realmente ajustar para a situação, é uma chance muito maior de sucesso. Eu acredito que mesmo aquela receita de bolo que funcionou no mesmo mercado, com a velocidade da transformação e com novas situações, ela não vai funcionar. Então as pessoas elas têm que estar abertas para o aprendizado e para escutar os outros principalmente. Eu vivi isso, né? Eu tive essa experiência principalmente na pandemia, onde em discussões com executivos, eles falavam, não, vamos pegar os dados anteriores, vamos neutralizar a pandemia, e a verdade é que não era a mesma empresa, era o mesmo produto que a gente estava disponibilizando, mas o consumidor tinha mudado. Então, assim, o foco no hábito do consumidor, no que mudou, na forma, por mais que é o mesmo mercado e a mesma indústria, existe essa importância de você ver e se atualizar com o novo, né? Olhando quais são as hipóteses, quais são as tendências e realmente considerar de outra forma. Então, a minha brincadeira de abrir o coração e encher ele de amor é verdade, porque a gente precisa estar perto e aberto e pronto para o novo, para a gente testar coisas diferentes. Gente, que importante essa discussão para a gente não cair em pegadinhas, né? É muito difícil a gente não cair em algumas pegadinhas que é isso, é o excesso de confiança, é o conforto do lugar que eu sempre ocupei e para carreiras que durem mais, e a gente quer fazer cada vez mais com o aumento da nossa longevidade, queremos carreiras também em conselho mais longas, né? Então é importante a gente fazer observação. Que alegria ter a experiência e a opinião de vocês aqui nesse episódio. Prazer é nosso. Prazer. Prazer é todo nosso estar aqui, Fê. E a gente volta com novos
logo mais novos episódios sobre esse conselho real, né? Conselho que é, na verdade, não o que está só no papel, mas o que acontece no dia a dia.